Graças, paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira para um estudo bíblico, dar continuidade ao estudo bíblico sobre ética cristã pela Igreja Batista Missionária El Shaddai, em Jardim Primavera. E aproveitamos este momento para saudar todos vocês, para agradecer pela sua participação, pela sua presença e dizermos que chegamos na aula 15, nosso estudo bíblico 15 de ética cristã, e hoje nós vamos falar sobre a palavra do lugar, que é o mandamento e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Como é de praxe, deixamos sempre um tempo de entre 2 e 3 minutos para que os irmãos possam compartilhar o link dessa transmissão para os seus amigos do grupo do WhatsApp, para a sua família, chamar os irmãos da igreja, lembrar sobre o estudo bíblico. Estamos entrando na reta final desses assuntos sobre ética cristã e estamos buscando, nos preparando já para a próxima temática, e provavelmente deverá ser voltada para a área de teologia, e nós vamos trabalhar bastante, ou então um livro bíblico do Antigo Testamento para nós trabalharmos. Estava muito inclinado trabalhando ou nos livros dos profetas, começar a expor um pouco as doutrinas que estavam apontando para o Novo Testamento. E aí a ideia é nós fazermos algo nesse sentido, ou aproveitar a quarta-feira para preparar um básico de teologia, usar as principais doutrinas bíblicas para trazermos para os irmãos, mostrar o quão é simples estudar teologia com base na Bíblia Sagrada. A ideia não é fazer um curso com disciplinas teológicas que eu passei no seminário, ou que se passa no seminário. Basicamente é pegar as principais doutrinas teológicas dentro das Escrituras e passar para os irmãos, para que os irmãos possam ter sobre princípios básicos de teologia. Então quem é Deus, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a cada um separado, falar da importância da Trindade, falar sobre a doutrina do pecado, a doutrina da redenção, e aí falar sobre as doutrinas bíblicas, né, que são teológicas e que são defendidas como princípios para boa parte e quase todas as igrejas cristãs protestantes. Ainda estamos nos preparando para isso. Faltam 3 lições, esta de hoje, mais a da próxima quarta-feira e a da quarta seguinte, a lição 17. Então, até lá nós vamos nos preparar para definir a sequência de estudos que retomaremos na quarta-feira depois de ética cristã. Provavelmente será alguma coisa em que nós possamos trabalhar mais conhecimento bíblico e trazer as doutrinas bíblicas expostas no ensinamento. Um pouco diferente do que é na escola bíblica dominical. Pois bem, os 3 minutos já foram dados. Agora eu convido os irmãos para um momento de oração, para que nós possamos orar e agradecer a Deus pela nossa vida. Se você chegou e está assistindo a essa transmissão pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal da Igreja Batista Missionária IBME e ativar o sino das notificações para que você seja notificado ou notificada a cada novo vídeo, a cada nova transmissão da igreja. Se você está assistindo esse vídeo pela página da igreja no YouTube, no Facebook, não deixe de curtir a página da igreja, facebook.com/IBMEoficial. Curte a página da igreja e também receba as notificações caso a igreja também levante as transmissões por lá também. Sem mais delongas, vamos orar ao Senhor, e você abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, onde estamos dando continuidade a cada mandamento. Oremos. Bendito e eterno Deus,
Nós estamos na tua presença te agradecendo pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, pelo dia, pelo privilégio de poder abrir os nossos olhos neste dia, contemplar a beleza deste dia que o Senhor preparou para nós, chegarmos até este momento para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que tu és, todos os livramentos que tu pelo alimento, pelo ar que respiramos, a água que descendenta a nossa sede. Obrigado, Senhor. Pedimos neste momento, Deus, humildemente, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor nos traga o conhecimento da tua palavra, o aprendizado da tua doutrina, para podermos viver uma vida melhor, na qual o Senhor seja a nossa prioridade. Que nós possamos viver, ó Deus, uma vida de comunhão constante contigo, comunhão espiritual e também racional, aquilo que tu é, representa para ser conosco, nos orienta, nos capacita. Essa é a oração que nós fazemos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos passar logo para a tela dos slides. O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, diz o seguinte: Não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o tema da nossa lição, que é com base nesse versículo, a palavra fora de lugar. Mandamento, capítulo 20 de Êxodo, versículo 16. Gente, começamos com a seguinte pergunta: palavra fora de lugar. Essa expressão, o que significa para você? O que significa usar a palavra fora de lugar? Reflete. Pensa direitinho. Coloca aqui no chat. Palavra fora de lugar. O que é que pode ser? Tá, desses minutinhos. Você pode já digitar no chat para ajudar. E a gente vai responder também no chat. Se está certa, se está errada. A ideia também não é nem mostrar se está certo ou errado, é tentar entender sua compreensão sobre a palavra fora de lugar. Vou explicar agora. Estamos no nono mandamento. O nono mandamento tem como alvo principal proteger a honra, que é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade, nação. Proteger a honra de uma pessoa, a sua índole, a sua honradez. Ninguém quer ver sua reputação ou o bom nome de sua família sendo atingidos. Ninguém quer ver sua família com o nome mal falado na comunidade ou na. Por mais que as pessoas cometam erros, elas não querem que sua família pague pelos erros dela. Ninguém quer, por mais que manche, por mais que tenha cometido, mas ninguém em sã consciência quer ter o seu nome ou sua reputação manchada, de seja lá qual for o motivo. Por isso que geralmente os pais ficam decepcionados quando descobrem que seus filhos estão andando com pessoas erradas ou fazendo coisas erradas, de acordo com os princípios bíblicos do que é certo. Os pais se entristecem quando veem seus filhos seguirem por caminhos que não são os caminhos que eles ensinaram. E isso fará com que eles estejam mais de desonrar seus nomes. Salomão já nos ensinou que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Isso está em Provérbios 22:1. Então, devido à sua sensibilidade, a honra precisa de proteção. A honra ela é sensível. A reputação ela é sensível. Se algo que é sensível, ou seja, a qualquer momento pode ser tocado, mexido, precisa de proteção. Proteção é contra justamente algumas coisas que afligem a reputação de uma pessoa. Falso testemunho. E aqui eu trago antes de tocar no assunto bíblico, eu trago algumas informações sobre o que a lei do nosso país nos ensina. O Código Penal brasileiro,
ele considera que a calúnia, a difamação e a injúria são crimes. Então não vá aproveitando, principalmente nesse período de rede social, e aproveitando para xingar qualquer tipo de pessoa sem ter prova, que você está passivo, nós estamos passíveis de uma punição. Basta que haja denúncia. Principalmente hoje que tem rede social, e nas redes sociais é possível printar, é possível ter provas das ofensas. Um exemplo que temos recentemente aqui no nosso estado são pessoas que, por exemplo, o presidente do Retrô Futebol Clube daqui de Aldeia, que é um clube do Campeonato Brasileiro Pernambucano que está disputando o Campeonato Pernambucano. Então, o presidente do Retrô é o senhor Laércio Guerra. E ele foi anteriormente o vice-presidente do Esporte Clube do Recife. E aí alguns torcedores calorados falaram ou foram para as redes sociais dizer ou proferir palavras que o dinheiro que está sendo investido no Retro FC para construir esse CT maravilhoso, hotel, toda a estrutura, a universidade, tudo, foram tirados do Esporte Clube do Recife. Ou seja, os torcedores mais acolorados chamaram ele de diversas palavras por fúria e por paixão de torcida, mas sem ter prova, meu amigo. O que foi que o homem fez? Muito bem orientado, muito bem sabedor do que tendo uma boa equipe jurídica, começou a processar todos eles que foram para a rede social, chamá-lo de as palavras mais horrendas, né? E ladrão foi a menor palavra que falaram sobre esse rapaz. Eu estou citando aqui um exemplo de como o falso testemunho, de como a calúnia, a difamação e a injúria são crimes. Falar sem ter provas de qualquer que seja a pessoa sobre qualquer assunto e sem ter a verdade dos fatos é passível sim de processo, porque é crime. Então, muito cuidado quando você julga, quando nós julgamos, quando nós condenamos, quando nós criticamos, quando nós falamos mal e usamos muitas vezes hoje a capa das redes sociais para injuriar pessoas, falar de pessoas, sem ter prova, meu querido, sem ter prova que é a verdade, é crime. Isso faz sentido pelas consequências que essas atitudes trazem sobre as pessoas. Quantas pessoas não são condenadas ou absolvidas por um falso testemunho? Quantas têm um nome manchado por uma palavra enganosa ou mentirosa? Então, o problema da mentira, ela é antigo quanto a humanidade. Ela é tão antigo quanto a história da humanidade. Isso você vai ver registrado lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis 2, do 17 e até o 3, versículo 4. Qual é o grande detalhe ali da mentira, a primeira mentira? O que foi que Deus disse para Adão e Eva? Não comerás do fruto que está na árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim. E no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O que foi que o tentador, foi que o diabo foi falar para Eva? Quando perguntou, Eva disse que o Senhor falou. Foi que o tentador falou? Certamente não morrerás. Deus falou isso porque se comer serás como ele, conhecedor do bem e do mal. Então o que foi que o diabo fez? Ele inverteu uma palavra de Deus. Verdade, um decreto de Deus. Então, inverteu o que Deus diz, mentira. Então isso já foi feito lá no Éden. E hoje, por isso que nós somos bastante criteriosos, bastante responsáveis sobre o quesito pregação. Porque uma pregação pode inverter o que Deus diz. E se ela inverte o que Deus diz, é mentira. E tem muita igreja que está pregando mentira aí,
com analogias e com pensamentos, com imaginações do pregador que não são respaldadas pela palavra de Deus. São mentiras. Por quê? Porque elas invertem aquilo que o Senhor diz, aquilo que é verdade, aquilo que a palavra de Deus ensina. Outro dia eu estava até discutindo com um irmão, debatendo com um irmão, questão de verdade, né? E sobre a questão política, sobre o lado que a imprensa tem, o lado que a direita tem, o lado que a esquerda tem. E aí começamos a falar sobre verdades. Não, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. E ele usou um termo que nós chamamos de relativização da verdade, que é um conceito secular, é um conceito de secularização. Isso é perigoso para a igreja. E essa pessoa que nós debatemos disse: olha, até na própria igreja mesmo, o que você fala como verdade pode ser, não ser verdade para outro pastor, para um pastor, pode não ser verdade para outra igreja. Eu disse: não, opa, em relação à Bíblia, não existe esse negócio de que a minha verdade é a verdade, pode ser outra verdade, pode ser a inverdade de outra pessoa. Não existe isso. Na Bíblia, existe uma interpretação fiel, que é das Escrituras. O que o autor do texto quis dizer, o que ele falou, quais são os ensinamentos e o que é que se aplica para nós hoje. É isso que o texto vai dizer. Por isso que nós não podemos interpretar a Bíblia com a nossa própria vontade. Por isso que nós não podemos enxergar a Bíblia como se fosse um livro comum. Por isso que existem técnicas, por isso que existem disciplinas para você interpretar as escrituras de acordo com os originais. Sempre que vamos interpretar as escrituras, temos que mergulhar na história, entender o contexto, entender a fala daquele autor, entender o que é que ele está querendo falar e para quem, qual o objetivo e os ensinamentos passados e a aplicação prática para aquele conteúdo. É isso que é feito. E não existe esse negócio de eu entendi desse jeito. Porque se entender desse jeito e esse jeito estiver errado, na Bíblia só tem um tipo de interpretação. A verdadeira, dois tipos, a verdadeira e a falsa interpretação. Não existe esse que fulano interpretou de uma forma, Beltrano interpretou de outra. Não existe isso. Na Bíblia existe a interpretação que é verdadeira e a interpretação que é falsa. E aí não se lê, não se estuda, não se faz Bíblia como se fosse um livro qualquer que você tem um tipo de interpretação. Se fosse assim, se já tem muita igreja hoje por causa disso, teria muito mais, certo? Então, inverter o que Deus diz é mentira e é só isso que nós queríamos falar. Acabamos abrindo um parêntese enorme, mas acabou de fechar nesse momento. Então, o que é um falso testemunho? Literalmente possível. E outra coisa que nós precisamos colocar é literalmente possível arruinar o próximo, sua boa reputação com as verdades e palavras maliciosas. Jesus diz que o insulto ao irmão é igual ao assassinato. Isso está lá em 5, do 21 2. Eu vou deixar o texto aí, você anota e confere depois. Então, outra coisa que lá diz em 1 Coríntios capítulo versículo 3, Paulo diz que as más conversações corrompem os costumes. Tem pessoas que deturpa esse texto, né? Que inverte esse texto e se inverte, está mentindo. Diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O texto más companhias está errado. Claro que quem conversa são pessoas, mas o texto está falando de más conversações. Eu posso ter companhias boas ou más conversações. Eu posso ter companhias boas com boas conversações. Eu posso ter companhias más com boas conversações e companhias más com más conversações. Então, as conversações são dadas por pessoas, são palavras enganosas e falsas, ou que produz o mal. Então, não é as más companhias. O texto não fala de más companhias, fala de más conversações.
muda radicalmente o sentido do texto e entra naquilo que nós falamos. O texto original bíblico, que é traduzido para nós, fala de as conversações, más conversas. E o ditado que nós falamos agora fala de más companhias. Então não existe interpretação do meu jeito. Correta nós já falamos. E a errada, as más companhias. Bem? Segundo ponto importantíssimo que precisamos colocar aqui, que é o problema da mentira branca e da necessária. O que é mentira branca? É não falar toda a verdade. Embora a verdade esteja entre os valores humanos mais elevados, nem sempre se faz opção por ela. Alguns chegam até mesmo a afirmar que seguir determinadas coisas é necessário mentir. Ou então, não posso falar toda a verdade. E aí, ocultam a verdade. Isso vai ser diferente de omitir. Mentir e omitir. Mentir e omitir são diferentes. Mas ocultar a verdade é mentira branca. E mentir alegando ser necessário é a mentira necessária. Então há pessoas que pensam que, mesmo sendo a verdade valores humanos mais elevados, há pessoas que ainda pensam que para conseguir determinadas coisas é preciso mentir. O problema é que a mentira ela nem perna tem. Alguns dizem que ela tem perna curta, mas ela não tem perna. E outra coisa, a mentira ela não faz parte do cardápio cristão, porque o cardápio cristão está recheado da verdade. A verdade que faz parte do calendário cristão, certo? Então, entretanto, é necessário fazermos diferença entre mentir e omitir com base em 1 Samuel 16, do 1 ao 3. O que é que acontece em 1 Samuel 16, do 1 ao 13? A consagração de Davi como rei. O que é que acontece? Saul já tinha cometido diversas atrocidades como rei de Israel e Deus o rejeitou como rei. E aí Samuel, o profeta, quis de todo jeito tentar amenizar para o lado de Saul e fazer com que Deus desse outra chance a Saul. E o Senhor disse para que já tinha rejeitado a Saul, já tinha escolhido para si um rei. E o mandou à casa de Jessé. Na casa de Jessé tinha seus 7 filhos e o sétimo era Davi, que seria o rei de Israel. O futuro rei de Israel, sucessor de Saul. Só que Saul era um rei vingativo, era um rei investigativo. Se ele descobrisse que Samuel estava indo ungir um rei, mataria Samuel. Então o Senhor orientou Samuel para que Samuel dissesse o necessário. O que era necessário? Ele ia na casa de Jessé sacrificar junto com os filhos de Jessé e com Jessé. Ele disse o necessário, porque Samuel iria fazer isso e também iria ungir o rei Davi. Então, se você for perguntado, se eu for perguntado o que é que eu falo, eu digo, diga que você vai sacrificar na casa de Jessé. Vai orar junto com a família de Jessé, vai oferecer um sacrifício em função da família de Jessé e orar ao Senhor. Foi o que ele fez, só que também ele ungiu o rei Davi. Outro exemplo é o de João 16:12. E o Senhor Jesus disse a seguinte expressão: Eu ainda tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, quem é que diria futuramente essas verdades que os discípulos não podiam suportar agora? Resposta: o Espírito Santo. Ele diria quando Jesus fosse, quando o Espírito Santo estivesse atuando na vida da igreja. Então, naquele momento, os discípulos não estavam preparados para ouvir as verdades adicionais que o Senhor queria dizer, que o Senhor estava por dizer, mas que o Espírito Santo lhes ensinariam posteriori, quando eles já estivessem preparados. Então, nesse caso aí, a verdade não é omitida, a verdade ela é adiada. Diz que eles precisam ouvir
e tem outras verdades para dizer, mas que não vai dizer porque eles não estão preparados para suportar essa verdade. O Espírito Santo é quem ficaria a cargo de transmitir essa verdade para os. Agora vamos refletir neste pensamento de Dietrich Bonhoeffer. Olha o que ele diz. A verdade não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa de igual maneira. Ao dizer a plena verdade, o médico pode provocar a morte imediata de um paciente sensível. E aí surge uma questão. Como é que eu devo transmitir as verdades ou falar sobre a situação, sua situação, para um paciente em estado terminal? E aí, eu digo toda a verdade ou digo apenas o necessário? Nos colocar no lugar de quem tem que dar a notícia também, porque nem sempre nos colocamos também, né? Muitas vezes julgamos. Mas Bonhoeffer diz que a verdade ela não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa de igual maneira. Precisamos viver a verdade, falar a verdade, mas temos que ser sensatos para usar a proferir a verdade na hora certa, no lugar certo, qualquer e da maneira correta. Outra questão é o famoso jeitinho brasileiro. Desculpem. Outra questão é o famoso jeitinho brasileiro. Infelizmente, a corrupção no nosso país já está institucionalizada. E aí não temos uma receita pronta, mas queremos lembrar o significado básico de si. É a pessoa que colabora em ou participa com outrem de algum fato, além do perigo das meias verdades. Então temos que ter cuidado, porque no Brasil tem um fator jeitinho brasileiro, corrupção, que pode atrapalhar completamente a vida de quem quer que seja a pessoa. E precisamos vigiar para que não estejamos nesse vai e vem das da, desse mar de lama, usando a palavra no falso, fora de lugar, falso testemunho, mentiras, jeitinho brasileiro com corrupção, meias verdades, verdade pela metade. Isso é um perigo. Além de ter essa questão de cuidar do falso testemunho, a meia verdade é um perigo absurdo. Porque pelo simples fato de que eu posso pegar a parte da verdade que seja errada. Posso criar uma verdade em cima de uma partir de um pedaço de outra verdade. Complicado. E aí o problema da maledicência, falar mal das pessoas, maldizer o outro. O apóstolo Paulo vê a mentira como um traço autêntico do velho homem. Ora, se a mentira é um traço autêntico do velho homem e nós fomos alcançados por Cristo, nós somos novas criaturas. Se somos novas criaturas, vivemos em novidade de vida. Se vivemos em novidade de vida, vivemos para servir a Cristo, que é o Senhor da verdade, e é a verdade que liberta. Então, a mentira não pode ser cardápio daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. O novo homem não deve mentir, uma vez que se despiu para sempre do velho homem. João ainda vai mais longe e afirma que todo aquele que disser eu amo a Deus e a seu irmão é mentiroso. Então, qual é a regra? Então, aqui a gente traz para os irmãos conhecida a regra da sociedade, né? Principalmente hoje em rede social, como a gente... que é o seguinte: antes de falar qualquer coisa sobre uma pessoa, devemos levantar três perguntas básicas. Todas as vezes que bater vontade, falar mal, falar qualquer coisa sobre uma pessoa, devemos levantar três perguntas básicas. Isso aqui para que nós possamos nos policiar. Primeiro, se é verdade. Cuidado com o telefone sem fio. Que vem de outra pessoa, nós podemos deturpar e chegar a um assunto
completamente diferente daquilo que é a verdade. Então, perguntar primeiro se é a verdade, pergunto para mim mesmo. Segundo, se é necessário falar sobre aquela pessoa. E terceiro, se é edificante. E se não for, não devemos falar. Ora, o que você vai falar? E outra, você e eu podemos ajudar outras pessoas quando elas virem falar mal de outra pessoa para nós. Por quê? Porque só existe, pessoas só falam mal para outra pessoa porque existe um ouvido pronto para escutar a maledicência dessa pessoa. Então, se chegar uma pessoa para falar qualquer de outra pessoa, talvez nós possamos ajudá-la lembrando. Primeiro, se é verdade que você está falando, não é necessário. Terceiro, é edificante, vai mudar a vida da gente. Não vai, não conta, meu irmão. Atrapalha. Bem, isso é uma coisa que eu preciso me policiar. Todos nós precisamos nos policiar todos os dias, porque corremos um sério risco de cometermos injustiça. E é como nós falamos no começo desse estudo. É falar mal, é maledicência, na verdade é injúria, calúnia e difamação são crimes. Precisamos ter cuidado no que nós falamos. Aplicação para hoje. Tentemos responder honestamente essas três questões de ouro antes de passar algo adiante. Seguremos a nossa língua um pouquinho mais. Isso faz toda a diferença. Conclusão, o de hoje bem pequeno, os mandamentos são curtos, mas eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, como falou ao meu, e que nós possamos cada vez mais nos aprendermos e entender que os 10 mandamentos ainda têm muita relevância para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Eles não foram caducados. Eles, muito pelo contrário, eles foram ampliados pelo próprio Senhor, que destacou principalmente as motivações do coração para aquele que pratica. Ou seja, não é só praticar o ato externo, é porque você praticou. O pecado começa desde o início, desde a origem. A origem é no coração, na mente, no pensamento do. Então, como conclusão, vamos encerrar o estudo de hoje com uma sábia frase de Stanley Jones, que certamente vai nos fazer pensar muito, vai fazê-lo pensar muito, vai nos fazer pensar muito, já me colocando na situação. Tome cuidado com as meias verdades. Você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa. Que o Senhor, Ele continue nos abençoando. Finalizamos aqui estudo 15 de ética cristã. Vão ficar faltando somente 2 estudos. Queria que você me ajudasse a escolher sobre os próximos estudos que você quer que os irmãos queiram que a gente possa trazer aqui nas quartas-feiras. O que é que você quer? Estudar um livro profético, já que nos domingos estamos estudando livros do Novo Testamento, as cartas aos Tessalonicenses, ou você prefere um curso básico de teologia, onde nós possamos trazer as doutrinas bíblicas no formato de teologia com comprovação bíblica? A ideia não é passar conteúdos complicados, mas passar as doutrinas básicas da fé cristã, aquilo que é universal em toda a igreja protestante, para que possamos nos preparar melhor e conhecer melhor sobre essas doutrinas. Amém? Então me ajuda, coloca nos comentários aqui embaixo, coloca no chat, do meu lado, chat, para que você possa comentar e a gente vai ranquear aqui. Vamos ter temos essa aula finalizada, próxima 16 e a 17. Na 16, semana que vem, já precisamos escolher para poder já preparar o conteúdo das aulas posteriores já nessas novas lições. Vou deixar a cargo dos irmãos, vamos escolherem talvez o curso básico de teologia, temos material para isso, ou um estudo sobre um livro antigo dos profetas, que é a minha sugestão. E se for dos profetas, eu vou começar com Isaías. Tem muito material sobre Isaías para a gente pesquisar e para a gente trazer, acompanhando
principais pontos do seu livro, né? Caso não, a gente vai para o curso de teologia, ou sugira outro tema que a gente também pode trabalhar em cima disso. Lembrando que o estudo da quarta-feira está no lugar do culto de doutrina da igreja. Então, teoricamente, estudos são mais voltados para as doutrinas bíblicas. Eu sugeri o básico de teologia, né? Uma compreensão das principais doutrinas da fé cristã. Amém? Que o Senhor, depois te abençoe. Que Deus tenha falado, que eu tenha continuado falando ao nosso coração. Falou o meu. E vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esse estudo. Nos preparar para o próximo estudo. O próximo estudo vai falar sobre, vou lhe dizer aqui agora mesmo, sobre as ambições erradas. É o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é do teu próximo. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. Amém? Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos por mais esse estudo bíblico que nos concede. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter falado ao nosso coração. Nos capacitar cada vez mais para viver a tua palavra. Que o Senhor possa perdoar as falhas que cometemos ao longo deste dia. Que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa nos fazer andar com a tua presença, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, que o Senhor possa abençoar, possa nos mais viver uma vida de comunhão contigo. Não nos deixe falar ou dar falso testemunho sobre as pessoas. Que o Senhor nos ajude a sempre nos perguntar se é verdade o que estão nos dizendo ou o que nós vamos fazer. Se é necessário o que estão nos dizendo ou o que nós vamos fazer. E se é edificante o que ouvir ou que nós iremos falar sobre outras pessoas. Nos ajuda, nos capacita, nos dá a palavra certa para fazer isso. Não nos deixe viver com meias verdades, mas com a tua verdade completa. Deixe participar da mentira, dar de lado com a corrupção, tampouco se convence de coisas erradas. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, de um resto da semana. Essa é a oração que nós temos em nome de Jesus. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Amém. Que o Senhor